fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Mateus 5:20. Nota aí. E aqui em Marcos 8:36. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Marcos 8:36. E lá em 1 Samuel 15:10, Deus fala que se arrependeu de ter ungido Saul como rei, porque ele já não o obedecia mais. Então aqui são 3 livros diferentes: Mateus, Marcos e 1 Samuel, falando sobre fidelidade a Deus, obediência a Deus. Os homens usam muitos versículos a favor de si próprios, mas aí quem vai falar o versículo a favor do próprio Deus, que é o dono da palavra, o verbo vivo? Quando os homens dizem é melhor obedecer do que sacrificar, eles falam isso para ser obedecidos e não para que os homens obedeçam a Deus. Olha, quando você usa a palavra de Deus para glorificar a si mesmo, é um grande pecado. Porque a palavra de Deus não pode me glorificar em nenhum momento. É para que o Pai seja glorificado no Filho. Não diz que é para nós sermos glorificados no Filho, é o Pai. Obedecer é melhor do que sacrificar, quer dizer, é muito melhor obedecer a Deus do que dar ofertas para Deus, do que você fazer obras para Deus, dar dízimo ou oferta, mas sem obedecer ao próprio Deus. Deus nunca disse que obras salvam. Ele disse que a fé e a obra andam juntas, ou seja, fé, obra. A obra é obediência. O que é a obra? É obediência. É fazer o que Deus manda. Saul foi rejeitado porque não fazia mais o que Deus mandava, mas ele estava fazendo a obra. Sério. Saul foi ungido por Deus para fazer a vontade de Deus e não a dele. Mas chegou o ponto que ele fazia só a sua vontade. Eu sou o rei, eu que mando. Você está enganado. Saul, quando Deus deu aquela ordem para ele, vai, acaba com esse povo, não deixa ninguém vivo. Saul pensou no dinheiro. Saul só pensava em dinheiro, só pensava em ter mais, guardar, ter mais servos, ter mais coisas. Ele só pensava em multiplicar o dinheiro, multiplicar o reino, multiplicar tudo ali. Mesmo sendo contra a vontade de Deus, isso está errado. Deus não se agrada de obra feita de qualquer jeito. Deus não se agrada de obra que é feita contra a vontade dele. Deus mandou fazer uma coisa, então tem que fazer. Não adianta você dizer, eu vou fazer isso aqui e Deus vai gostar. Não. Se Deus não mandou tu fazer uma coisa e tu fizer, tu não vai agradar a Deus. Obedecer. Não adianta tu ganhar um mundo de pessoas e tu não salvar a própria alma. Saul ganhou muita coisa. Ele trouxe daquele povo que era para ele ter matado, ele trouxe riqueza, muitas coisas, ofertas, dinheiro. Trouxe o rei
dar muita glória, apresentar aquele rei para todo mundo e dizer fui eu que fiz. Quer dizer que Saul já não estava se importando com a glória para Deus, ele já se importava com glória para si próprio. É quando o homem fica egoísta, soberbo e orgulhoso. Não dá mais glória para Deus, já dá glória para si próprio. Já não faz mais para Deus. E quando ele perde tudo, perde o chamado, perde a salvação. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta ofertar no altar do Senhor e não amar o irmão? Tem que obedecer. Em primeiro lugar, obedecer a Deus. O primeiro é a obediência a Deus. Não adianta tu bajular ninguém, não adianta tu obedecer os homens e não obedecer a Deus. Saul tinha medo de desobedecer os homens, de desagradar os homens, mas ele não tinha medo de desobedecer a Deus, de desagradar a Deus. Veja a que ponto chegou. Quando o ser humano passa a obedecer os homens, fazer tudo que os homens mandam, mesmo que seja contra a vontade de Deus, isso é caminhar para a morte, como Saul caminhou para a morte. Aqui fala em Mateus 5, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar a tua alma, mano. É melhor obedecer a Deus do que ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Certifique-se de que sua alma está salva, que a sua família está salva, para depois você ganhar o mundo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua própria família, não salva nem a si mesmo nem a sua família, ele é pior que o descrente. Ainda ele é pior, porque o pecado é dobrado. Quando você já conhece a verdade, o pecado é dobrado. Então é melhor obedecer a Deus do que os homens. É melhor obedecer do que fazer sacrifícios inúteis para Deus. Ele não recebe a oração de gente que não obedece a Ele. Caim foi rejeitado porque não obedecia a Deus. E Abel obedecia, Deus recebeu a oferta dele. Deus não recebeu a oferta de Saul porque ele não obedeceu a Deus. Não adianta dar oferta para Deus, dar obra para Deus e não obedecer a voz de Deus, não ouvir a voz de Deus. Primeiro ouve a voz de Deus, ouve o que Deus quer, faz a vontade de Deus. Depois tu vai dar holocaustos para Deus. Depois tu vai fazer a obra para Deus. Depois tu vai ganhar almas lá fora. Primeira alma que tu tem que ganhar é a tua. Depois é da tua família. Depois é que tu vem ganhar o mundo. Não adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, perder a tua família, a tua casa. Ganhar o mundo inteiro de dinheiro, mas não dar uma oferta em obediência a Deus. Não adianta. Obediência a Deus, em primeiro lugar. Obedece Deus primeiro. Não obedece a homens primeiro, não. Primeiro Deus, depois tu obedece aos homens, se eles estiverem com Deus. Não obedeça um Saul, porque você vai junto com Saul para a cova. Se você obedecer Saul, você vai com Saul para a cova junto com ele. Então é melhor obedecer a Deus do que dar sacrifício para Saul. É melhor obedecer a Deus do que agradar Saul. É melhor obedecer a Deus do que ganhar um monte de gente para Deus, sendo que tu não ganhou nem tu próprio. Nem tu próprio tá ganho para Deus. Obedece primeiro a Deus. Mateus 6,33. Primeiro Deus.